Muita gente tem curiosidade de saber de qual é o caso, qual é o tipo de diagnóstico, qual é o principal sintoma que chega num consultório psiquiátrico como o meu. Atualmente, porque nem sempre foi assim, o quadro que mais chega é o quadro, ou são os quadros de ansiedade e de pânico. São os mais comuns de acontecerem. E eu rapidamente vou explicar qual é a dinâmica dele. A pessoa nem sempre tem consciência, ela não percebe, aliás, na maior parte das vezes ela não percebe, mas o sentimento, o quadro do pânico e da ansiedade é despertado basicamente por uma sensação física e mental de que ela tem um problema, de que ela tem uma dificuldade, de que ela tem um obstáculo pela frente e de que ela não vai ter capacidade, de que ela não vai ter potência para estar superando. Então, por exemplo, eu estou empregado, não é? Mas aí de repente eu começo a imaginar que eu posso ser mandado embora, que eu não vou ter proventos, que eu não vou ganhar dinheiro, e essa situação de que eu não vou ganhar dinheiro me coloca numa situação, numa circunstância de impotência, de incapacidade de estar enfrentando a vida. Quando esse cenário de incapacidade é projetado no meu cenário mental, quando ele ocupa as imagens produzidas pela mente, eu entro num quadro de medo. Eu fico com medo das consequências do fato de que eu não vou conseguir enfrentar o obstáculo e vou ser sucumbido por ele. E olha que nessa hora a mente realmente é muito malvada, porque ela começa a projetar as piores consequências do mundo possível. Por que isso acontece? Por que em alguns momentos a gente acaba sendo dominado dessa maneira pela ansiedade? Primeiro, inquestionavelmente pelo fato de que a gente está depletado, está com a energia psíquica e também a física, na maior parte das vezes, diminuída. Essa diminuição da sensação interna de poder e potência, evidentemente, quando eu projeto ela para poder estar enfrentando a vida, e eu estou tendo essa sensação de falta, evidentemente a ansiedade e no pico o pânico acaba acontecendo. Mas isso também pode acontecer em outro tipo de circunstância, não é? Quando eu quero de alguma forma ter o sentimento de controle sobre o futuro. O futuro não existe. Então não tem como eu projetar a minha energia para com o futuro. Toda vez que eu penso no futuro, a primeira sensação que me vem é de incerteza, é de insegurança. E quando eu começo a querer controlar o futuro, quando eu começo a querer ter a certeza de que tudo vai correr bem no futuro e que eu estou garantido, essa sensação de impotência, essa sensação de incapacidade volta a tomar conta do meu eu e de novo a ansiedade e o pânico me tomam. É muito curioso porque 99% das pessoas que são tomadas por isso, quando chegam no consultório e começam a contar a sua história, não tem consciência de que é isso. Mas quando você relata para elas, como eu estou relatando aqui para vocês, imediatamente ela identifica que essa é a razão. Qual é a maneira correta de você tratar um quadro de ansiedade? A maneira correta é apenas e tão somente dando calmantes para diminuir essa excitação de medo? Ajuda, viu? Ajuda, porque dá um alívio imediato, só que como isso é fruto de uma configuração mental, evidentemente, a hora que acabou o efeito do calmante, o pânico volta. Os antidepressivos também são muito usados em quadros assim e eles ajudam também. Ajudam basicamente porque tem um efeito calmante e também porque aumentam circunstancialmente o aporte energético. O antidepressivo tem essa capacidade de aumentar a sensação de energia interna. E aí melhora. Mas o que realmente vai fazer a pessoa se curar do quadro de ansiedade e do pânico é aprender
a administrar e a lidar com as oscilações de energia. O segredo todo está em lidar com as oscilações de energia. É isso aí, mais do que isso, só numa consulta, né? Grande abraço.